Brasil. Inclusive, ela mesma pediu para a gente conversar através de mensagem. Tá bom, obrigado, Lucas. A Ana Nery também conversou, está procurando, buscando gente que mora em Cuba e cubanos que residem aqui no Brasil, e um deles conversou com a gente agora há pouco, né, Ana? Boa tarde. Nossa, boa tarde, Chico, boa tarde, ouvintes. Foi uma aula de história sobre Cuba durante 30 minutos que eu tive agora há pouco com o Carlos Gabriel Espinosa, de 31 anos. Ele é professor de educação física formado em Cuba e veio para o Brasil exatamente em razão do governo de Fidel Castro, agora de Raul Castro, porque ele faz parte da oposição, ele é contra o governo socialista de Fidel Castro, e ele veio aqui no Brasil. Hoje ele trabalha como operador de telemarketing, falando em espanhol. Ele tem 32 anos e ele disse, Chico e ouvintes, que o dia de ontem, né, a morte de Fidel, é um dia histórico para Cuba. Vamos ouvir. Eu estava falando que hoje é um dia histórico, porque desde os primeiros opositores, lá no ano 59, eles marcaram o dia de hoje como um dia histórico. Todo mundo, desde que eu tenho noção, desde que eu sou criança, eu sempre escutei: isso aqui vai mudar quando morra Fidel. Até que morra Fidel. Quando morra Fidel. É assim, tudo estava relacionado à morte de Fidel. Mas ele não consegue mensurar o que vai acontecer daqui para frente, né? Ele diz que a oposição ainda em Cuba é muito pequena no sentido de não se expressar. Então ele acha que uma mudança total no regime do país cubano não vai acontecer de um dia para o outro. Ele veio para o Brasil porque ele cantava rap lá. Ele fazia letras, né, contra o sistema de Fidel Castro, e por isso foi perseguido. Ele disse que uma das formas de perseguição lá eram os policiais de Cuba chegarem aos pais, né, desses jovens que tinham uma atitude oposicionista e pressionar a família. Então havia ali, a partir disso, um problema familiar, e por isso ele resolveu deixar o país. Vamos ouvir. Por exemplo, você não vai conseguir um emprego. Quando você em Cuba é declarado opositor, você não consegue emprego. Você não consegue emprego porque supostamente tudo é empresa, ela pertence ao Estado. E se você está em contra do Estado, você não merece estar trabalhando, merece, entre aspas, né? Trabalhar numa empresa do Estado. É isso, ele não conseguiu então emprego, né? Diz que qualquer profissional lá ganha em torno de $25, o que é muito difícil para ter uma vida digna, segundo informações dele. E por causa desse salário igualitário, independentemente da profissão, ele disse que isso tem gerado muita corrupção em Cuba, em qualquer setor e em qualquer lugar. Vamos ouvir. Tem um negócio que é muito engraçado em Cuba. Você chega aos lugares, às vezes, por exemplo, na loja, você chega e você vê uns tênis. Eu quero esse tênis. Tem meu número? Então, seu número não tem. Nossa, aí eu falaria: nossa, dá uma olhadinha lá, onde vocês deixam os tênis guardadinhos. É mais, que eu deixo uma notinha de $5, um exemplo. A pessoa sempre volta com os tênis do meu número, porque por acaso alguém tinha guardado para alguém, de um sobrinho de alguém, mas essa pessoa não pegou, então leva. É isso, esse relato que há corrupção para comprar um tênis, como nesse caso que ele relatou, para comprar um óculos, qualquer relação econômica em Cuba, segundo o Carlos Gabriel Espinosa, há um pouco de corrupção, né? Sempre se oferece um dinheiro a mais para conseguir levar um produto. Para a gente analisar, ele falou que há problemas familiares, né, entre pessoas que são a favor e são contra. Diz que nos últimos 50 anos as famílias brigam bastante, né? Pessoas que adoram Fidel Castro. Parece algum lugar que a gente conhece, eu perguntei, né? Exatamente por causa disso, né? Aqui no Brasil, em razão, né, dessa divisão em famílias, primos, amigos, uns contra o PT, outros aqui a favor. Ele diz que isso lá existe desde que Fidel assumiu o poder, né? De que há muitas brigas familiares, inclusive dele mesmo com a própria avó, que adora Fidel Castro. E para a gente encerrar, ele falou que os jovens de Cuba não são politizados como os de antigamente, e que hoje em Cuba o que o jovem quer fazer, pensar no futuro, é em ser esportista ou ser músico. Lá existe um ritmo que chama reggaeton, que
é semelhante ao funk aqui no Brasil. Ele fez essa comparação que dá muito dinheiro. Então ele falou que hoje o jovem cubano, ele pensa ou em ser esportista ou ser músico para ganhar dinheiro, já que pelo regime, né, o salário é igualitário e todos eles ganham cerca de $25. Por isso, ele também diz que a oposição tem sido muito pequena em relação ao governo de Fidel Castro, porque o jovem pensa somente nessas duas opções aí para o futuro. Obrigado, Ana. E o frade dominicano, escritor brasileiro Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto e considerado um